Fala galera, boa noite, boa noite. Deixa eu colocar minha tela aqui direitinho. Boa noite, boa noite. Colocando uma música para dar uma descontraída, porque sabadão é difícil de prender a atenção das pessoas, hein? Inclusive, só de curiosidade, antes de começar aí, fala pra mim, a galera que tá nos ouvindo aí agora, vocês estão me vendo aí de onde? De casa? Tem alguém aí numa pizzaria? Tem alguém saindo? Tô vendo aí meu primo Marcinho tá vendo aí também, o Gui. Boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Pessoal, vamos lá, vamos começar. Primeiro, antes de chamar a nossa amiga do dia aqui, a Tamires, eu queria contextualizar um pouco para vocês, porque talvez algumas pessoas estão me vendo aqui agora. Poxa, o que o Neto está fazendo uma hora dessa, sabadão ao vivo no Instagram? E eu quero explicar para vocês o que nós vamos fazer aqui nesse exato momento. Primeiro eu quero agradecer ao meu amigo Rafael, família Bacelar. Nós fizemos um curso esse ano e o Rafael ele criou uma metodologia muito bacana de interação aqui no Instagram, que é o Connection. Qual que é a essência do Connection? É conectar pessoas. Então ele acabou dando oportunidade para várias pessoas interagirem com ele na live e recentemente ele fez o desafio para algumas pessoas para que essas pessoas pudessem pegar o projeto e atuar como mediador. E aqui estou eu aceitando o desafio do Rafael e hoje nós vamos estar atuando aí como mediador. Então não sou o protagonista da noite. O protagonista da noite é a senhorita Tamires, deixa eu dar uma olhada para ver se a Tamires já está aqui. Deixa eu chamar. Tamires está aqui, deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar o convite aqui, viu, Tamires? Vamos localizar a Tamires aqui. Tamires. Vamos lá. Acho que agora vai, hein? Oi, Tamires. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vou pedir pro pessoal só avisar, porque eu acho que minha internet tá dando umas travadas aqui. Vamos avisar. Vamos fazer o teste, mas fica tranquila que qualquer problema que acontecer, a gente tenta novamente, viu, Tamires? Né? Desistir jamais, não é verdade? Não. Isso É aí, engraçado que eu tenho feito várias lives ultimamente e convidado pessoas pro meu Instagram, e tem sido super bacana até para desenvolver essa parte de falar na frente da câmera. Mas essa aqui é diferente, porque... Dá um friozinho na barriga, né? Porque eu tô fazendo uma live com alguém que eu não conheço, tô conhecendo. É verdade. Ô, Tamires, olha que legal, assim, além da gente não se conhecer, você sabe que o Rafa também, por mais... Eu fiz o IP, ele estava lá na sala, mas eu não me conectei naquele momento com ele. Eu me conectei, na verdade, com o Rafa aqui no Instagram. Então, que ferramenta bacana, né? Diretamente da Bahia, o Connect agora aqui com a galera de São Paulo. É isso aí. Né? Você fez o IP100, né? Fiz o IP100. São Paulo, Oi? né? Isso, São Paulo. Eu e meu marido fizemos também. Que legal. Muito bom. É uma loucura, né? Muita gente, daí é verdade. Vai encontrar a pessoa em outro momento e vai se conectar a ela em uma outra situação que você fala, nossa, a gente estava tão pertinho e veio aqui se conectar, né? Mas assim, nada acontece por acaso, né? Eu acho que se por acaso a gente se conectou assim, não foi por acaso. Ô, Tamires, eu quero, na verdade, até seguir aqui, por pegar um gancho um pouco de como o Rafa estava conduzindo o Connection. Quero começar fazendo uma breve apresentação, mas, galera, antes de fazer a apresentação, sabadão à noite, eu quero desafiar vocês. Vamos colocar pelo menos 20 pessoas aqui, hein? Então, esse aviãozinho que vocês estão vendo aqui na tela, vamos fazer esse aviãozinho decolar. Então, chama aí mais 2, 3 amigos. Hoje o tema vai ser extremamente legal, muito bacana. A Tamires vai falar um pouco para a gente sobre o processo
E assim, ô, Tamires, eu confesso para você que eu estou muito ansioso para começar a te ouvir falar sobre isso, porque processo, na verdade, tudo em nossas vidas está relacionado com processo. A hora que eu ouvi falar qual que era o tema da live, ontem as meninas fizeram uma live muito bacana falando sobre relacionamento, estratégia de relacionamento. E se você parar para pensar, o processo, ele faz parte, inclusive, até dos nossos relacionamentos, né? Em Casamento, tudo, namoro e tudo mais. Então, tudo. pessoal, convida a Ó, deixa galera. eu só cortar você, minha irmã falando aqui. Minha irmã entrou na live falando que você estava no Mastermind do Céu do Caixão. Acho que vocês se Ah, é conectaram. verdade, eu estava lá, eu Minha estava irmã. lá. E é Pessoal, para quem não me conectou comigo lá no meu marido IP100, entrou. eu sou o cara que chamou o Pablo para almoçar e ele não quis. Ah, Foi eu. Ô Rafa, eu confesso para você, meu amigo, que eu estou acompanhando, não consegui fixar o comentário. Me ensina como é que fixa aqui, que eu vou deixa aprender agora. é... Vamos aprender aqui agora juntos aqui. Você Peraí. clica na hora que colocar o comentário, você clica em cima dele e vai aparecer para você fixar. Ah, deixa eu ver aqui. Clica em cima do comentário e do ladinho vai estar fixar. Fixar comentário. Ó, tô ficando bom, hein? Isso aí. Tô ficando bom. Ô, Tamires, então vamos Vamos começar com uma fazer as apresentação muito apresentações. breve. Eu acho que nem todas as pessoas que estão nos ouvindo nos conhecem, então acho que vamos fazer uma apresentação muito breve, seguindo aí as diretrizes do Connection, né? Eu quero começar me apresentando e depois eu já passo a palavra para você, pode ser? Claro, fica à vontade. Maravilha, maravilha. Pessoal, então vamos lá. Meu nome é Antônio Neto, vou mudar um pouco aqui minha forma de apresentar, pegando o gancho aí do Rafa. Eu sou pai, sou esposo, sou filho. Quando a gente começa a falar do neto enquanto profissional, eu falo que eu saí de pacoteiro, eu era o pacoteiro mais rápido do Velho Oeste. A minha vida profissional formal, eu comecei no supermercado, uma rede, na época uma rede muito bacana de Goiás, que era o Supermercado Marcos. Passei por várias etapas, várias funções ali dentro. Comecei como pacoteiro, fui para panificadora, cheguei a limpar frango, preparava frango para safras de um tempero super especial e tive a oportunidade de entrar numa grande empresa, no Itaú, empresa que já faz 14 anos que eu estou trabalhando lá. Hoje eu atuo como gestor comercial. Quando a gente fala um pouco da área acadêmica, eu sou formado em administração de empresas, tenho MBA em gestão comercial e eu falo que eu estou estudando porque eu acho que a gente nunca pode parar. Eu sou um apaixonado por desenvolvimento humano. Então, eu tenho feito muitos cursos nesse segmento. Cursos de coach, de programação neurolinguística. E esse ano de 2019 tem sido um ano muito especial para mim. Um ano que eu tenho aprendido muito e estou tendo a oportunidade de me conectar com várias pessoas, como a Tamires, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer aqui nesse exato momento. Sou cristão e o principal propósito, pessoal, de estar aqui hoje, nesse momento falando com vocês, é realmente poder transbordar, porque eu acredito verdadeiramente que todas as pessoas, elas podem aprender e todas as pessoas, elas podem ensinar. Então, esse é um pouco do Antônio Neto, e agora eu quero passar a palavra para minha amiga Tamires. Está contigo aí. Obrigada, muito legal. Muito bom estar aqui conhecendo mais uma pessoa que também está buscando a mesma coisa, né? Eu acredito que desenvolvimento pessoal tem sido buscado por muita gente ultimamente, né? Graças a Deus, isso é muito bom. E, bom, eu sou a Tamires Garcia, eu sou de São Paulo e eu moro atualmente em Sorocaba. Sou filha amada do Criador de todas as coisas. Que legal. Né? Na parte profissional, eu trabalho na área da beleza. Atualmente sou maquiadora, sou designer de sobrancelhas, mas a maquiagem é algo que eu tenho mais foco. Através da maquiagem, eu sei que Deus tem me usado para levantar a autoestima de muitas mulheres, para levar o amor próprio, estima,
para muitas mulheres, esse é o meu maior desejo, inclusive projetos que Deus tem me dado nesse sentido. E para mim, eu sei que tem total a ver com o meu propósito, porque é algo que me preenche toda vez que acontece. Ver uma mulher ali se sentindo amada muitas vezes sem... pessoa que não teve, viveu a vida sem olhar, conseguir olhar para si, enxergar coisas boas, ver no momento ali que ela está conseguindo se ver verdadeiramente através da ferramenta que Deus me deu, com os olhos dele, é maravilhoso. E tem a ver também com muitas coisas que eu passei, né? Isso para mim também é algo que aconteceu por muito tempo na minha vida. Não consegui enxergar coisas boas em mim, então é algo que Deus tem me usado diretamente para fazer por outras pessoas, né? E aprendendo também todos os dias. Isso envolve também aquilo que a gente vai falar, o tema que eu escolhi hoje, né? Sou casada há 7 anos, mas tô com meu marido, a gente se conhece há 14, então faz bastante tempo. Meu marido também, não sei se ele ainda está aqui, mas se tiver amor, te amo. E a gente também fez o IP, para quem não sabe, é um curso aí de uma imersão para desenvolvimento pessoal, buscando identidade e propósito. E é muito bom, muito maravilhoso. E foi onde, né, um pouco antes, foi onde essa virada começou na nossa vida, né? Na vida do meu marido, ele já tem buscado esse conhecimento há um pouco mais de tempo, né? Através de livros, palestras e vídeos aí. E quando minha irmã, que é essa que está aqui na live, que falou que A conhece você, família toda tá aqui, né? né? Isso aí. Ela começou, ela fez o IP antes, bem antes de mim, e as coisas começaram a mudar na vida dela, ela começou a passar isso pra gente, né? Alguns meses atrás, e a gente começou a buscar também, e tem sido, assim, maravilhoso, né? É um conhecimento que eu nunca tive. Eu sou uma seguidora de Jesus, eu busco todos os dias viver o estilo de vida de Jesus, que é o que é ser cristão, né? Um estilo de vida, não é uma religião, mas é uma escolha diária de você seguir os passos daquele que não tem outro melhor, né? Então, esse entendimento trouxe muita clareza para mim no meu caminhar com Deus. E é aqui onde eu entro na questão do título, que é o processo, né? Que eu falei para o Ô, Rafael Tamires, que... e só fazendo uma colocação muito rápida aqui, desculpa estar te cortando, Fica... mas esse tema que você escolheu, ele, como a Bíblia ela pode nos ensinar, né? Então, quando a gente para pensar na questão do processo, tem muitos exemplos, inclusive bíblicos, que mostram o quanto que isso é importante. Sim. Então, vou fechar minha boca nesse momento, estou com a minha caneta aqui, com o meu caderninho, e vou começar a fazer as minhas anotações. Então, fique à vontade aí, que a live é sua, viu? Então tá bom. Eu espero que, assim como tenha acrescentado na minha vida alguns aprendizados, conversando com pessoas, que possa acrescentar na vida de quem está na live, quem está ouvindo, que seja bênção, assim como tem sido para mim. Às vezes, eu acho que, como você falou, o processo está envolvido em tudo na nossa vida. A vida, ela é feita de processos, do começo ao fim. Então, nunca acaba. Você sai de um processo, você entra em outro processo. Tudo existe processo. E o meu ponto de vista, o que eu quero trazer aqui, é exatamente as frustrações que a gente sente muitas vezes no meio desse processo, né? O tempo. Na introdução, quando eu passei para o Rafael, o tema era esse tema eu escolhi porque é algo que eu tenho vivido muito forte atualmente. E nada melhor do que e mais que fazer a gente se sentir mais à vontade de falar do que falar daquilo que a gente está vivendo, né, no momento. É. Então, eu também estou no processo,
né? Vou sempre estar, mas disso que eu vou falar, eu estou no processo. E essa cobrança que acontece, pelo menos acontece comigo continuamente, de você achar que você tá ali no meio e muitas vezes o processo ele é silencioso, você não enxerga, né? Minha irmã brincou comigo se eu ia citar o exemplo da batata, que ela gosta muito de falar. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme Fazendeiro e Deus. Se não assistiram, eu recomendo. Não assisti. É uma história verídica de O Fazendeiro e Deus. O Fazendeiro e Deus é o nome Tá traduzido assim, traduzido não, é o nome em português, mas o nome original seria Faith Like Potatoes, que significa fé como batatas. E nesse filme é a história de um homem que ele é cristão, ele vive na... Minha irmã colocou aqui ó, o nome do filme, Fazendeiro e Deus. Ele vive na África e ele é fazendeiro, o ofício dele é voltado para a plantação. E ele decide plantar. Eu não entendo assim absurdamente dessa parte, mas assistindo o filme dá para entender um pouco dessa parte de plantação. E o plantar batatas é uma das coisas, um dos plantios mais caros que tem. E ele dá um retorno financeiro bom, mas ele tem um investimento muito alto. E é um investimento muito arriscado, porque você planta a batata e é aí que entra o nosso processo. Você planta a batata e ela vai ficar debaixo da terra até chegar o tempo da colheita. Você não vê nada para fora, você só vê terra. E a semente está lá debaixo. Então, todo o processo acontece lá debaixo da terra. Tudo acontece lá. E você não vê. Então, é assim, não tem outra coisa a não ser ter fé. Acreditar que aquilo vai dar certo. E teve o agravante dele plantar isso numa época de seca. E a batata, ela precisa de irrigação constante para que ela se desenvolva. Então, esse plantio da batata tem muito a ver com o nosso processo, que é o processo também da lagarta virar borboleta, que também é no silêncio, aquele fechadinho, é um tempo só dela que ela vai se desenvolver até que chegue o tempo dela sair, virar uma borboleta e cumprir o restante do seu propósito. E com a gente, eu acredito que é assim também, né? Então, assim como a batata, que você existe o processo ali na fé, que você não vê, né? A gente também tem que acreditar que o processo está acontecendo. Como eu coloquei lá na introdução, né, na chamada da live, eu passei para o Rafa um textinho, e eu falando da semente, não é só porque você não está dando frutos ainda, quer dizer que você não é uma árvore que está crescendo e que está saudável. Mas existe um tempo para cada semente. E nós somos a semente de Deus. Cada um com o seu propósito. Então, a semente que eu tenho em mim não vai dar o mesmo fruto que você, Antônio, vai dar. Eu não vou germinar no mesmo tempo que você. Eu não vou atingir as mesmas pessoas que você. Então, é muito a questão de você olhar para o lado, né? Você querer olhar para o fruto do outro, para a árvore do outro. E é o que tinha acontecido muito comigo, né? Você vem dessa imersão do IP, aí você tem aquele processo das tarefas para você ter aquela mudança de mentalidade. Mas eu acredito que isso é um processo constante, não é só nesses 40 dias. É para o resto da sua vida. Todos os dias você tem que acordar ressignificando alguma coisa, colocando um pensamento novo, até que aquele pensamento se torne automático. Você vai mudando diariamente, né? E no meio disso tudo, a questão de você estar ali quietinho, você está fazendo o seu, você tem o seu propósito. Aí vem aquele turbilhão de pensamentos, de novidades, você conhece um monte de gente,
Aí você olha para um, você fala, nossa, que legal, aquela pessoa tá se desenvolvendo naquilo, tá dando resultado, eu tô vendo acontecer na vida daquela pessoa. Já começa o primeiro problema, você parou de focar no seu processo e naquilo que Deus te deu como tarefa e você começa a observar a vida do outro. É Não que você verdade. não possa ter como referência, né? Você pegar os códigos das pessoas, pegar aquilo que a pessoa está vivendo e trazer para sua vida. Mas o problema é quando você para de fazer o seu e começa a se Tamires, olhar. eu até gravei recentemente um stories e postei. Eu tava viajando e eu tenho o costume, toda vez que eu pego a estrada, é engraçado que a cabeça ela começa a pensar. Eu peguei o celular e resolvi registrar essa questão dos graus comparativos. A gente está falando de processo, de desenvolvimento, de cada um tem o seu tempo. E hoje, com excesso de utilização de rede social, porque você de repente está ali na sua casa, está passando por um momento difícil, um final de semana que você não teve condição de viajar, aí você começa a dar uma olhada nos stories das pessoas e começa a ver as pessoas na praia, as pessoas dando resultados extraordinários. Só que a gente se esquece o que aquela pessoa passou para ter aquele resultado. Eu até Sim, gosto de falar algo que a vida realmente editada das pessoas, ela não representa a nossa realidade. E aí a rede social acaba intensificando um pouco isso. Se a gente começa a comparar com o passado, as pessoas elas tinham esses graus comparativos, até tinham, o vizinho de repente comprava um carro melhor, um vizinho tinha um emprego melhor, mas com as redes sociais, como que isso realmente potencializou? E é importante que a gente tenha essa noção e essa clareza. Não é porque o outro conseguiu primeiro que eu não possa também conseguir. E assim, é bacana a gente começar a pensar sobre isso, porque se você não pensa a respeito, você não reconhece os seus pequenos avanços. E isso sim. está diretamente relacionado com o processo, porque cada um, e aí até pegando o exemplo que você colocou do casulo, eu acho muito bacana o exemplo aí da borboleta, do processo da lagarta para virar borboleta, cada pessoa, ela realmente ela tem o seu momento de ficar no casulo. E a partir do momento que você tenta acelerar o processo, você vai causar algum tipo de dano àquela pessoa. Então, cada pessoa, cada ser realmente, ele tem o seu tempo e é o tempo realmente natural para que a pessoa realmente amadureça. Agora, é claro que a pessoa também ela não pode ficar parada no lugar para sempre, né? É claro que nós estamos falando que precisa de atitude, precisa de tomar algumas decisões, mas entender que cada pessoa ela realmente tem um tempo diferente da outra, isso é extremamente importante, né, Tamires? É. E é exatamente isso. Quando eu falei de você começar a observar o outro, você para com o seu. É aquela coisa, aquela velha história da grama do vizinho é mais verde. Por quê? O vizinho tá lá regando a dele, você parou de regar a sua para olhar a dele. Então a sua ficou ali seca, né? E é lógico que a dele sempre vai estar melhor, porque ele tá fazendo a parte dele, você não. Então isso é o que estava acontecendo comigo, de parar, porque eu olhava a vida das pessoas que estavam em outro tempo, como você citou. São tempos diferentes. Eu estou vivendo um tempo na minha vida, assim como o ser humano, ele nasce um bebê, ele vai crescendo, vira uma criança mais madura e vai crescendo, crescendo, até ele chegar ao adulto, aí vai ficando mais velho, até ficar um idoso. Cada fase tem o seu entendimento, a sua visão e existem coisas diferentes. Um parque de diversão, por exemplo, uma criança vai no parque de diversão, ela vai, tô me lembrando agora de experiências que eu sempre amei, né, para quem é de São Paulo, Play Center aí, uma saudosa lembrança, meu Deus, até dá uma dor no coração de lembrar. Mas eu olhava nos brinquedos do Play Center, eu sempre fui aquela que gostava de ir nos brinquedos mais loucos. E muitas vezes eu não tinha tamanho para ir em certos brinquedos. E daí você fala, caramba, e você vê as pessoas lá, você se entristece, mas você não entende o quê? Eu ainda não tenho tamanho, mas eu vou chegar até lá e eu vou poder viver aquilo. Então deixa eu aproveitar aquilo que é para mim hoje, né? E aquilo que vai chegar para mim lá na frente é lá na frente. Eu preciso me preparar primeiro, né, para chegar até aquilo.
Então, é essa questão do processo que acaba entristecendo e nos paralisando, que era o que estava acontecendo comigo. E você pensa assim, nossa, todo mundo, parece que todo mundo consegue, menos eu. Tá todo mundo tendo alguma coisa, tá movimentando alguma coisa, mas parece que se eu for fazer, eu não consigo pensar, eu não tenho ideia, não sou criativa, não consigo pôr no papel e nada acontece. Mas na vida dos outros tá acontecendo. Daí o que aconteceu nesse processo? Eu parei de fazer aquilo que eu devia fazer, porque eu queria o resultado que vem depois de tudo que eu tenho que passar. E como eu não vi esse resultado, eu nem comecei a fazer o que eu devia fazer. Então é o perigo de você querer o resultado antes e você não se focar nos começos. Se a gente for parar na história. Tamires, e assim, uma coisa bacana que você está falando em relação a querer o resultado antes, eu vou revelar um pouco aqui a questão da minha idade. Galera, vocês lembram do Tamagotchi? Na minha terra era Tamagotchi, era um bichinho, tipo um videogame de mão, que você ia alimentando o bichinho ali, dando a comidinha, e todos os dias, se você colocasse na sua terra, Tamagotchi você conhece também? Eu Ou é conheço outro como nome? virtual. Ah, então, é o bichinho virtual. É o bichinho virtual. Lá na minha terra, lá em Goiás, era Tamagotchi. E eu quero dar um exemplo porque, assim, o Tamagotchi, você tinha o bichinho virtual, você tinha que alimentar ele todos os dias, você tinha que colocar ele para dormir, e diariamente ele ia crescendo. Então, você ia cuidando do seu bichinho, brincando, e ele ia crescendo. Só que eu descobri um macete que eu conseguia fazer ele chegar à idade limite em questão de minutos. Só que a partir do momento que eu fazia aquilo ali, sobre isso, a gente percebe que é interessante a gente curtir também as fases do processo. Eu não estou falando aqui que o processo vai ser só momento de alegria, mas tem muitas pessoas que encaram o processo como castigo. E a gente tem que entender que o processo ele é algo que é extremamente importante para a sua evolução. E esses dias, Otamiz, eu estava até assistindo uma palestra do Thiago Brunet, e ele estava falando justamente sobre esse ponto. E quando você começa a se envolver com o processo, é uma oportunidade que você tem de lidar com seus maus sentimentos. Então, é uma oportunidade muito boa que você tem de crescer. E o engraçado é que depois que você chega, depois que você alcança o seu objetivo, você vai ter que lidar com o mau sentimento do outro. Porque você vai começar a despertar alguns sentimentos no outro que você vai precisar de ter maturidade também para lidar com esse tipo de situação. Poxa, a Tamires chegou lá. Será que ela fez alguma coisa de errado? Nossa, mas eu acho que ela deve estar fazendo alguma coisa de errado. Então, a gente tem que lidar com os nossos maus sentimentos e depois que você passa pelo processo, você tem que lidar ainda e aprender a lidar com os maus sentimentos dos outros. Sim, e o que você falou importante do processo é que dentro do processo, é só dentro do processo que você vai receber as chaves e tudo aquilo que você precisa para quando você chegar do outro lado. Né? Não tem como pular isso. Se a gente for levar para a semente, todo o processo que ela tem de crescimento é para ela receber nutrientes para que um dia ela seja forte o suficiente para carregar os seus frutos. Então, dentro do processo, existem todos os nutrientes que a gente precisa para chegar lá na frente e saber o que fazer com tudo aquilo. Né? A mesma coisa de você, que nem você falou de pular, né, de uma fase, um bebê, se você colocar um bebê para tomar decisões, ele não vai nem saber o que você está É falando, verdade? Sim. né? Então para nós é importante isso. E eu quero ressaltar aqui que eu estava num momento assim de tão desânimo por achar que eu não estava dando resultado nenhum, que eu não estava fazendo, por comparação de querer, de achar que o que o outro estava fazendo era o que eu tinha que fazer, quando na verdade não tem nada a ver. Né? Nós somos interligados, nossos propósitos todos são ligados, nós precisamos uns dos outros, mas não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa que o outro vai fazer.
E eu tava muito chateada, muito triste. E semana passada, até minha irmã teve aqui num evento, aqui em Sorocaba, um evento de mulheres, e eu conversei com ela um pouco sobre isso, sabe? Desabafei um pouco sobre o que eu tava sentindo, e ela começou a me falar, tanto dela quanto de outras pessoas que ela tava vendo, que daí eu falei, gente, sabe quando você realmente faz assim, nossa, abriu os meus olhos e agora eu tenho até forças para uma força renovada para continuar e entender que tô certo, tá no caminho certo. Não sou, como eu costumo falar, eu não sou um ET, né? Eu não sou a única que tá assim e não é um bicho de 7 cabeças, faz parte, né? E não tenho que me cobrar pelo outro, eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque é a única forma de eu ser plena aqui nessa terra. Não adianta eu querer ver o propósito do outro. Para mim existe um agravante porque um dos meus desbloqueios era relacionado a sempre me achar pequena diante das pessoas, sempre achar que as pessoas eram maiores do que eu, né? E sempre olhar e falar, não, se aquela pessoa tá fazendo, então o que eu tô fazendo tá errado e o que ela tá fazendo tá certo. Isso é horrível, né? Eu cresci assim, passei a maior parte da minha vida pensando assim. E nesse meio de processo eu acabei me perdendo, sabe? Quem sou eu? E agora? Eu brinco que eu tive que pegar tudo aquilo que estava ali e descobrindo, assim, quem é a Tamires no meio disso tudo? Ah, isso aqui não sou eu, isso aqui não sou eu. Até você se encontrar. E não tem como, você vai viver a vida inteira. Enquanto você olhar para o lado e querer o que está na vida das pessoas, para a sua vida, viver o momento da pessoa, você não vai conseguir viver em plenitude. Às vezes Deus está te dando algo tão lindo ali naquele momento e você não está prestando atenção, você não está vivendo aquilo, porque você está olhando para o outro, você está falando assim para Deus, peraí, Senhor, peraí que eu estou ouvindo aqui, eu estou vendo um negócio aqui que é importante. E Deus está lá, te dando um presente, te dando algo importante para você, que você vai se desenvolver lindamente naquilo e você tá lá, peraí, Deus, peraí que eu já falo com o Senhor que isso aqui é mais importante. O outro lá, nossa, sabe, tô de telespectador aqui na vida do outro que tá linda. Nossa, que história linda, deixa eu ficar vendo aqui. E nisso a minha vida tá parada, né? Não tô Ô, recebendo Tamires, Deus. eu tinha feito uma anotação, e eu acho bacana, assim, até te interrompendo um pouquinho nesse momento, porque está muito relacionado com o que você está falando. Pode O falar. processo, ele libera, na verdade, a sua identidade. Ele está diretamente relacionado com a sua identidade. E quando a gente começa a lembrar da história de Jó, Jó era um homem muito rico. Jó, ele era detentor de muitas posses. E simplesmente ele perdeu tudo. Imagina uma pessoa extremamente rica e do dia para a noite ela não tem mais nada. E como se isso não bastasse, ele recebe uma mensagem, ele foi comunicado que todos os seus filhos tinham morrido. Pessoal, eu me coloco no lugar de uma pessoa como essa. Imagine a cabeça de uma pessoa rica, uma pessoa que tem muitos filhos e de repente ela não tem mais nada. E por que eu estou citando essa história de Jó? A partir do momento que Jó, ele ficou sabendo que os filhos dele tinham morrido, ele já sabia que ele já tinha perdido tudo. E ele foi comunicado naquele momento que ele tinha perdido todos os filhos. Eu quero ler para vocês rapidamente qual que foi a postura de Jó nesse momento em que ele recebeu essa mensagem. Jó falou o seguinte: nu deixei o ventre de minha mãe e nu partirei da terra. Deus deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, essa passagem mexeu muito comigo, porque é no momento da turbulência, é no momento do processo que é revelado qual que é a sua identidade. E nesse momento, o recado que Jó deu para Deus é que a identidade dele era a identidade de uma pessoa que está ali para louvar, de uma pessoa que está ali para agradecer. Então, está diretamente relacionado com o que você está falando, o processo de identidade, o quanto que o processo ele realmente revela a identidade. E Jó, ele tinha
todos os fatores, todos os motivos, de repente, para começar a reclamar, começar a murmurar, mas naquele momento ele resolveu realmente baixar a guarda, colocar a cabeça dele no chão e orar. Porque a identidade dele era essa. Sim. Muito legal o que você está falando aí, Tamires. Que bom. No processo de Jó, eu ouso dizer que Jó perdeu todos os bens dele, mas ele nunca deixou de ser rico, porque ele nunca deixou de se conectar à fonte de toda a É riqueza. verdade, é verdade. Então, a mentalidade de Jó não mudou, né? As circunstâncias ao redor dele, eu acredito que não foi nada fácil. É fácil a gente ler a história e saber que Jó teve essas atitudes, mas eu imagino ali a briga, né, do ser humano, da carne ali, com tudo aquilo, mas ele realmente, você vê o que como eu falei agora, você tira tudo, o que não é você, e você encontra ali e fala, essa aqui sou eu. E Jó fez isso. Ficou tudo, tirou tudo, e ele olhou para o centro e falou, esse aqui sou eu. Eu sou filho do dono de todas as coisas. Aquele que me deu, ele tem direito de tirar e dar de volta se ele quiser. Então, ele nunca deixou de estar conectado à fonte de todas as coisas, né? E que é o que deve acontecer conosco em todos os momentos. Eu Ele acredito que aceitou o processo, né? a gente acaba se perdendo, como eu falei aqui, a parte mais difícil, que você começa a se sentir desanimado e paralisar mesmo, e daí começa a aflorar sentimentos como ansiedade, aí vem outras coisas. É você deixar de se conectar a Deus, né? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Então, quando a gente para de olhar para Deus, né, entender aquilo que a gente é, porque quando a gente olha para Ele, a gente nos enxerga, onde as coisas começam a ficar difíceis. É onde a gente começa a se perder mesmo e falar, e agora? Né? Parece que eu sabia quem eu era, agora não sei mais. Ah, funciona lá para a vida do fulano, mas na minha não sei não. Não sei se vai dar certo, olha lá. Acho que para ele está sendo fácil. É a vida da rede social, né? A gente não vê o processo na rede social. A gente só vê o resultado. E a gente não quer passar pelo processo, né? Porque eu fico imaginando igual se de repente José soubesse todo o processo que ele ia passar para chegar aonde ele chegou, será que ele toparia? Você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo, vai ter que... Imagina ele sabendo todo o processo que ele teria que passar. É muito provável que ele não aceitaria, né? Então, realmente... José é um outro exemplo fantástico, excelente né? exemplo de processo, né? Pessoa que sabia quem era. É né? verdade. Mas essa questão de aflorar sentimentos aí no meio, que você, de repente, estava deixando de lado, estava conseguindo, né, buscar ali. Quando você deixa de olhar para a sua identidade que está em Deus, começa a voltar tudo, né? Você começa a sentir, no meu caso, ansiedade, aí você começa a perder o foco. Você pega um livro para ler, você não se concentra mais como você se concentrava antes, porque você já está olhando para a vida do outro, para outras coisas. E como eu falei aqui da rede social, a gente só vê o resultado. É muito engraçado, porque assim, eu sou maquiadora, meu Instagram, ele tem essa coisa voltada para beleza feminina. Muito legal, por sinal, viu? Tava dando uma olhada. Muito Ai, que legal, por bom. sinal. Fico feliz que tenha gostado. E assim, o meu maior desejo realmente é usar isso como instrumento, né? Eu brinquei hoje com a minha irmã, falando para ela que muitas pessoas iam falar para mim: ah, por que você não tira uma foto mais concentrada no seu trabalho, né? Mais focada ali. E eu brincava assim, falei, gente, mas a pessoa não vai sair só com a cabeça na rua. Lógico que eu vou dar o foco pro meu trabalho, mas eu quero que as pessoas vejam o todo, porque é isso que faz parte da mulher. E nessas postagens todas, a gente vê o pronto lá, que nem se eu for olhar a última postagem minha, a foto, vai ter a foto lá, vai ter a legenda, mas eu conheço o que está por trás daquilo.
o tempo que eu levei para fazer aquilo acontecer, para que aquela foto saísse do jeito que eu queria, o que eu busquei em Deus para ter inspiração para escrever uma legenda, para que isso gerasse valor na vida de outras pessoas, sabe? Só que as pessoas, elas vão olhar e ver o pronto. Era o que acontecia comigo, até nesse meio do meu trabalho, de olhar para o trabalho, para o Instagram das outras pessoas, que hoje em dia essa parte comercial, parte profissional está muito ligado ao Instagram, né, às redes sociais, então a gente tem isso como parâmetro. Eu olhava o Instagram de outras pessoas e eu falava, nossa, mas para ela é muito fácil, tá muito ali pronto, é muito perfeito, eu não consigo fazer um negócio assim. Aí quando você começa, faz um dia, erra, aí você vai lá, conserta no outro e vai indo. É você pegar o Instagram e vai descendo lá embaixo, você vai começar a olhar e falar, nossa, aqui era de um jeito, aqui mudou, aqui tá de outro, e não sei o quê. Isso tudo faz parte de um processo, né? Você De vê evolução. o resultado, né, da evolução. E por trás dessas evoluções tem tanta coisa que aconteceu. Muitas vezes ali você postou algo que para outras pessoas olham, vê pronto, falar, ah, ok, legal. Mas para você teve até lágrimas envolvidas naquilo, né? O que aquilo significa para você, você conseguir fazer, o conquistar, e tudo isso faz parte de você aceitar o processo. Se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei ali, nessas postagens, no meu trabalho, eu não saberia fazer o que eu faço hoje. Eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Eu tenho muitas referências que eu gosto e eu quero aprender. E eu estou buscando aprender. Cada dia eu vou buscando algo diferente. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu não saberia fazer isso hoje. Né? Eu não teria me encontrado. Precisei fazer muitas coisas esquisitas até eu descobrir o que eu realmente gostava e o que eu queria oferecer. Até Deus falar assim, sabe, você vai... É como se você tivesse tentando abrir um cofre ali. Você vai dígito por dígito, né? Até que você gira de um lado, gira para o outro, gira para um lado, gira para o outro. Aí quando faz o clique, você fala abriu. Então, assim, eu precisei passar pelos outros números. Não foi simplesmente esse último número que abriu esse cofre, né? Eu tive que... Ô, Tamires, Eu precisava dos outros códigos para poder abrir isso. Então, tudo isso faz parte do processo também. tem Pode falar. uma, tem uma fala de uma pessoa que eu respeito muito, que ele fala o seguinte, que a gente deve honrar e respeitar a nossa própria história. E como que isso é legal, né? Acho que eu até cheguei a comentar isso em uma live que eu participei. Pessoal, se a gente perguntasse aí, agora nós temos 13 pessoas nos ouvindo agora. Se eu perguntasse, se eu pedisse para vocês escrever algum momento ruim da vida de vocês, qualquer momento, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja em relação à saúde, qualquer momento, e vocês colocassem isso aqui, e depois que vocês colocassem, se eu perguntasse para vocês o que aconteceu de bom na vida de vocês depois desse processo, depois desse obstáculo, eu não tenho dúvidas que a gente conseguiria chegar a algumas respostas. E quando eu começo a olhar também toda a minha trajetória, eu percebo que muitos problemas que eu tive no passado, humilhações, algumas coisas que realmente, assim, naquele momento eu sofri muito, mas quando eu olho hoje, eu honro e respeito a minha história. Porque eu percebo também que, assim, se hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse momento, falando com a Tamires, foi porque houve um processo, houve uma evolução, passo a passo, degrau a degrau. E é claro que no momento que você está passando pelo processo, muitas vezes você não consegue enxergar isso. E aí eu até gostaria de entrar num ponto, Tamires, que eu acho que é interessante, que a hora que a pessoa estiver se sentindo assim, como é que ela pode, vamos colocar, acelerar o processo? Uma coisa bacana de se pegar, pessoal, quando você estiver passando pelo processo, aquele momento do casulo, aquele que gera incômodo, mas que você percebe, é você começar a fazer pergunta. É você começar a fazer pergunta para Deus, você começar a fazer pergunta para você mesmo. Será que você não está aprendendo nada naquele momento?
Eu citei mais cedo para vocês que eu comecei a trabalhar em um supermercado e passei por diversas funções em um supermercado. Naquele momento, eu sofri muito em algumas funções ali dentro. Só que, passando por aquilo ali, eu não quero menosprezar ninguém que trabalha em supermercado, mas naquele momento, eu percebi que se eu não fizesse uma faculdade, se eu não fosse atrás, se eu realmente não me dedicasse mais, eu não teria uma outra opção a não ser ficar continuando trabalhando no supermercado até me aposentar. Então, o processo que eu tive no passado, ele me despertou e ele me capacitou realmente para que eu pudesse galgar novas colocações. E quando a gente passa, fica muito mais claro, né, Tamires? Então, essa questão realmente de honrar e respeitar a própria história, eu acho que é algo muito legal e que muitas vezes a gente não para pensar, né? Sim. Uma coisa que Deus tem falado muito para mim ultimamente é sobre isso aí, de você acreditar que tudo na sua história ele vai usar para o bem, ele disse isso. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e amam segundo o seu propósito. Então, se você tem buscado isso, tudo que acontece na sua vida é uma coisa que o Pablo fala que é muito bacana. Você nunca perde. Ou você ganha ou você aprende. Então, e tudo na sua vida, né? Deus tem falado muito para mim, até para mim e passando para outras pessoas, a sua história pode mudar muitas histórias. Então, daqui que eu tinha passado, eu conversei com a minha irmã, ela me contou uma história que me aliviou e eu tô aqui hoje passando para vocês para falar a mesma coisa. Eu não sei se de repente tinha alguém aqui passando por uma dificuldade ou que vem de um turbilhão de pensamentos, de mudanças, e é muito normal no meio de quando você está nesse processo de transformação, você ficar assim, com aquele sentimento de que as coisas precisam acontecer para ontem, mas não precisa. Tenha calma, é um dia de cada vez, sabe? É um passo de cada vez. E todos esses passos que, por mais que você ache que são pequenos e não são importantes, eles são sim, e muito importantes para o seu resultado final. Então não despreze nem deles. Não despreze nenhum deles. Sabe? Cada passo pequeno, uma criança quando está aprendendo a andar, ela vai engatinhando, ela dá os pequenos passos que ela dá, nesses pequenos passos, mesmo sem equilíbrio, o cérebro dela está aprendendo o que é colocar um pé na frente do outro, para que ela consiga aprender, entender que ali naquele meio ela vai achar o equilíbrio e ela vai conseguir se manter de pé e andar. Então, mesmo nesse processo de a criança não conseguiu, tá dando os passinhos, mas não tá parando em pé, isso é extremamente importante para a criança. Porque o cérebro dela tá aprendendo o que é dar um passo. E é assim, a criança ela aprende a andar, ela não sai correndo. Ela dá um passinho de cada vez. E esse passinho é cambaleando mesmo. Até que você pegue firmeza, que você vai ganhando força e você começa a andar. E aquilo como, né, eu tô lendo o livro Inteligência Emocional e eu tô bem na parte que fala sobre o flow, né, que é o fluir. Que você começa a entrar no ritmo, né? Nada mais é do que você começar a fazer aquilo e aquilo. Quando você entra no emprego novo, você aprende uma coisa e para você no começo aquilo é extremamente difícil. Daqui a um tempo, você já faz aquilo de olhos fechados. Você já entrou no flow. Você já está fluindo naquilo. Você nem pensa mais, já vai no automático. Porque tem o processo do seu cérebro entender a diferença, né, das coisas. E eu estava me cobrando muito, né, querendo ir além do meu cérebro, né, e além daquilo que era para o meu momento. E quando você faz isso, você deixa de aprender, né? Você deixa de colocar dentro da sua cabeça coisas importantes. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é isso: respeite o seu processo. Então, não é porque o seu vizinho ou alguém, até, vou dizer que para quem fez o IP ou fez algum curso, né, de desenvolvimento pessoal, de repente você olha para alguém do seu lado, que você fala, nossa, mas o cara fez o mesmo curso que eu e o cara tá voando. Mas você está começando agora, de repente aquela pessoa já começou há um tempo, já está mais à frente, é outro tempo,
que é o que estava acontecendo comigo. Para mim era tudo novo. E eu estava me cobrando, me comparando com pessoa que estava fazendo isso há anos. E não existe isso, né? Então, eu até que chega um momento que você, graças a Deus, Deus, né, te leva a lugares, a conversar com pessoas, é muito importante isso. Conversar com pessoas, até essas pessoas que você acha que tá mais à frente, senta com elas e conversa. Pergunta para elas como que é o começo, como que foi o processo delas. Tenho certeza que todas elas vão te falar o que passou, como é difícil, como é normal você se sentir assim, mas faz parte. Porque quando você escuta assim, ó, tá ok, você tá no caminho, faz parte, você já alivia, fala, ufa, então deixa eu voltar aqui porque eu tô fazendo, porque vai dar certo. Deixa eu acreditar que vai dar certo. Então é importante isso. Converse com pessoas, se conecte com pessoas, porque sozinho, realmente, Deus não nos fez para caminhar sozinho, para fazer as coisas sozinho, porque não dá certo. Ele diz: onde tiver dois É, ou três, ali eu estarei no meio deles. Então, conecte com alguém, que daí a mente brilhante vai chegar ali no meio e vai fazer as coisas fluírem. a pessoa que está pensando, a pessoa que tá relacionada com o que você está falando, é a importância das pessoas no nosso processo. Né? Quando, voltando lá na época lá que eu trabalhava no supermercado, por muitos momentos eu pensei em desistir. Tamires, eu chegava extremamente cansado em casa e teve um período que eu entrava na câmara fria e tinha que colocar o braço dentro lá do local que assava frango para limpar e tal. Então era quente, com frio. Eu comecei a sentir muita dor. Eu chegava em casa, eu queria desistir. Naquela época eu morava com os meus pais. A hora que eu chegava em casa, falava com meu pai, falava com a minha mãe, que devem estar me assistindo aí agora. Um beijo aí para os dois. Eles viravam para mim e falavam o seguinte: vai mais um dia. Não desiste, vai mais um dia. E eu segurava o choro, por favor, mais um dia. Aí eu ia mais um dia, dava aquela vontade de desistir, meu pai virava para mim, minha mãe virava para mim e falava assim: vai mais um mês. Segura as pontas e vai mais um mês. E a partir daquele momento, assim, o quanto que as pessoas realmente elas são importantes no processo. E eu posso citar vários exemplos. Eu falei do meu pai, da minha mãe, eu grato por essas pessoas, que são pessoas que influenciaram diretamente no meu crescimento. E me ajudaram realmente a continuar na minha caminhada. Agora, é claro, pessoal, a hora que você está no processo, você tem que saber também aonde você está colocando o pé. Isso não significa que você vai se conectar só com pessoas de alto que têm resultados extraordinários. Às vezes, a pessoa que você precisa de se conectar nesse momento é uma pessoa simples que está do seu lado. Eu tive amigos que me ajudaram muito a superar frustrações, a confiar mais em mim, a trabalhar um pouco mais com a questão do humor. E às vezes não são pessoas ricas, não são pessoas que têm resultados extraordinários em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, quando a gente começa a pensar em conexão e processo, a gente começa a pensar que é só pessoas que estão no alto nível que podem te ajudar. E isso não é uma verdade. Então, eu queria só reforçar essa questão da importância de pessoas realmente para te colocar para cima. E hoje, falando mais uma vez aí das redes sociais, mas você pode se conectar com pessoas do mundo inteiro através do Instagram, por exemplo. Inclusive, sim, nós somos provas vivas disso, né, Altamires? A sua história é uma história, né, inspiradora. É o curso que nós fizemos aí nos proporcionou isso, e realmente que dá para fazer, mas o quanto que as pessoas são importantes aí nesse processo. Com certeza. Eu falo assim, acho que eu já citei minha irmã aqui várias vezes. Minha irmã também está passando por momentos assim muito próximos. Ela começou um pouco antes de mim, mas também, tá? Muitas vezes a gente se conversa assim, falar,
ai, Fia, você tá passando isso assim, ai, eu também tô com essas ideias, mas às vezes as duas estão com um sentimento parecido, mas é incrível que mesmo sentindo isso, quando a gente conversa, é como se Deus ministra para ela, Deus ministra para mim, e a gente fala, caramba, parece que sozinho não vinha isso. E É falando verdade. com você, tá acontecendo, vem essas coisas. Aí você começa a falar, coisas saem da sua boca que nada mais é do que você ouvindo primeiro. A gente tá aqui falando, mas tudo que eu tô falando, eu sou a primeira a ouvir. Né? Então eu tô falando para mim também. Então acontece muito isso. Se eu não tivesse aqui na sua frente conversando, falando tudo isso, não estaria saindo daqui, ó. Eu não estaria ouvindo tudo isso, não estaria, né, Ô, recebendo tá. tudo isso. E às vezes, ó, a dona Elô tá lembrando de um negócio. Perde a hora nessas lives, eu sei como é. Tá, é. Eu vou encerrar aqui então para gravar e já entro aí na sequência, tá? Beleza. Tá bom, vou encerrar aqui para salvar. Entra aí de novo, pessoal. Tá bom. Entra aí, galera.